A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar o jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Hoje vou expor aqui a minha opinião sobre a Operação Padrão. O Brasil está vivendo na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, esta ação praticada pelos auditores federais, que, não contentes com os seus salários de mais de R$22 mil ao mês, estão boicotando o transporte de cargas. Isso é mais que inaceitável. Concordo e acredito que todos os trabalhadores precisam e devem procurar melhorias salariais. Isto é um direito constitucional. Todos têm direito. Agora, usar este direito para impor prejuízos a empresas e empresários é totalmente absurdo. Afirmo ainda que se esses auditores não estão satisfeitos com os valores que estão recebendo, a solução é muito simples, é rápida, é sem problemas. Bastam que esses trabalhadores peçam demissão e vão procurar emprego na iniciativa privada. Aí vai ser ruim para tosse. Eu tenho absoluta certeza que isso eles não vão fazer por um motivo muito simples. No mercado de trabalho privado no Brasil, este tipo de profissional não teria esse montante como salário. Agora, volto a afirmar, aonde estão os nossos representantes? Aonde estão nossas autoridades que não estão vendo isso? Prejuízos financeiros são praticados a quem nada tem a ver. Isso é apenas um motivo que inviabiliza o trabalho honesto e direito no nosso país. Os governos, eles, quer municipal, estadual ou federal, eles só querem melhorar suas receitas para continuar mamando na teta. É isso mesmo, para continuar com as mordomias. A grande maioria dos servidores públicos querem a manutenção dessas mordomias. Aí é terrível. Aí eu, você e a esmagadora maioria da população desse país não encontra nas autoridades uma ação que impeça esse descaso. E se perguntar não ofende, peço licença aqui para perguntar aonde estão os vereadores, aonde estão os prefeitos, aonde estão os deputados, aonde estão os governadores, aonde estão os ministros, aonde estão esses representantes, aonde está o presidente da República, onde estão os procuradores, onde estão os promotores, onde estão os juízes, onde estão os desembargadores, onde estão as digníssimas autoridades desse país que deixam tudo isso acontecer. Você pode reverter essa situação. No próximo pleito eleitoral, escolha melhor seus representantes. Eu vou fazer isso. E peço que você também faça. Vamos escolher pessoas honestas, direitas e que se preocupem com o bem-estar da sociedade, não com o próprio bem-estar pessoal, político. Esse bem-estar só faz bem para eles. Para o resto da população, não faz bem algum. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar.
A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. 13 milhões de pessoas estão passando fome na Etiópia, no Quênia e também na Somália. Devido ao quê? Devido à seca no sudeste africano. A pior desde 1981, alertou o Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas. A situação requer intervenção humanitária imediata e apoio contínuo às comunidades, a fim do quê? De construir sua resiliência para o futuro, disse o diretor do DMA para a região, o senhor Michael Dunford. Após 3 estações chuvosas consecutivas, mas com menos quantidade de chuva que o habitual, as colheitas de milho de agricultores estão destruídas e muitos animais domésticos morreram, obrigando as famílias a abandonarem suas casas e, portanto, causando aumento dos conflitos intercomunitários naquela região. Falar é fácil, qualquer um pode falar. O difícil é fazer. Organizações que recebem milhões e milhões usam esse dinheiro apenas para falar. O mundo precisa de ação efetiva e imediata. A perspectiva de alta no preço do barril do petróleo, podendo chegar a $100 ainda nesse ano, está despertando interesses de investidores. Especialistas advertem que o investidor precisa se familiarizar com o modelo de negócios da campanha de fazer apostas a longo prazo. Segundo eles, o patamar de $100, o barril do petróleo, deve concretizar por conta de 3 motivos: demanda global, redução do impacto da variante Omicron, aquém do esperado, e, inicialmente, de cortes nas ofertas da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O número de crianças de 6 a 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% de 2019 para 2021, explicando um dos efeitos da pandemia do Covid-19 no ensino brasileiro. A análise foi divulgada pela Educação e com bases nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD contínuo, feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao todo, 2,4 milhões de crianças brasileiras não estão alfabetizadas. Nesta faixa etária, o número ainda corresponde a quase metade, 40,8% do grupo inteiro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, tentaram se unir em conselho, mas um ponto de discórdia parece permanecer apesar das promessas de união. O futuro do gasoduto Nord Stream 2 levou discussão na Casa Branca e, em uma entrevista ao programa Lead with Dick Taper, o chanceler alemão Olaf Scholz revelou uma lacuna distante entre eles
e o seu colega americano no Enorte Gasoduto. Isso durante uma entrevista coletiva após uma reunião no Salão Oval da Casa Branca. Biden foi claro ao afirmar que o projeto do gasoduto não irá adiante se a Rússia invadir a Ucrânia. Essa é a postura que ele e autoridades norte-americanas devem adotar nas próximas horas ou nas próximas semanas, e tem sido um confronto-chave de discussões com o novo governo. Schultz, de acordo com membros do governo norte-americano, a situação é essa. Exige-se mais diálogo. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Estou aqui de volta no espaço Tecnologia e Sustentabilidade, é correto, para falar para vocês o aspecto da conta de energia que você, cidadão, paga, você, consumidor, paga. O que acontece? Com a falta de recursos hídricos, o governo acionou as termoelétricas. Nós não temos, mesmo com o uso da quantidade de hidrelétricas, a geração por elas, e sim pelas termoelétricas que estão sendo utilizadas. O custo de uma termoelétrica é muito grande. Outro aspecto é a importação da energia de países como Paraguai, Uruguai e Argentina. Esse custo é mais de 10 vezes o valor que se paga pela geração atual. Então, se o governo tivesse usinas solares produzindo energia solar, seria mais de 10 vezes mais barata para o custo do cidadão em prol do uso da importação da energia e também do uso das termoelétricas. Bom, não existe nenhum plano de aumento da nossa matriz energética em relação à construção de novas hidrelétricas, construção de novas grandes usinas e tampouco ainda de energia solar feita pelo governo. Então cabe ao cidadão patrocinar a essa situação. A grande vantagem é que o retorno do investimento de um sistema solar é de aproximadamente 3 anos e sistemas de grande porte chegam até inferiores a isso. E depois disso é só resultado. Com isso você estará contribuindo primeiramente para o seu bolso, economizando a energia elétrica que hoje está ao custo de mais de R$1 o quilowatt-hora. Segundo aspecto, sustentabilidade. Diminuindo o uso de termoelétricas, você diminui também a nossa pegada de carbono, que é fundamental para termos uma sociedade mais limpa e uma sociedade que nós conseguimos preservar aos nossos descendentes. Nós temos que pensar isso para os nossos filhos e nossos netos também. É uma responsabilidade de cada um diminuir a sua pegada de carbono. Mas como eu falei também, o retorno financeiro é excelente. Então o sistema solar dura mais de 25 anos. Então você consegue usufruir por muito e muito tempo. Faça as contas de quantos milhares ou até quantos milhões de reais você pode ganhar utilizando um sistema solar no seu negócio, na sua residência ou na sua indústria. O Brasil aderiu ao programa global Entre para facilitar a entrada de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos, anunciou o governo federal. De acordo com o comunicado, o programa é administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos e permite a liberação mais rápida do controle do passaporte no momento da chegada ao país.
Assim, será possível fazer o trâmite de ingresso nos Estados Unidos em aeroportos selecionados por meio de quiosques automáticos, evitando filas. A Portos do Paraná publicou nesta última segunda-feira o edital do leilão para a movimentação e armazenagem de carga geral na faixa primária do Porto de Paranaguá. A PAR 32 fica no lado oeste do cais, tem 6.600 metros quadrados e já conta com estrutura ligada ao berço 205 de atração. Este será o segundo leilão conduzido pela administração dos Portos do Paraná. Abrimos o ano com uma expectativa muito boa em relação ao avanço dos novos arrendamentos portuários no estado, diz o diretor-presidente da empresa pública paranaense, Luiz Fernando Garcia. Destinado em especial a cargas de açúcar, o terminal já tem uma estrutura física, ou seja, não é greenfield. O critério de licitação será o maior valor de outorga e a estimativa de investimento é cerca de 4,17 milhões. Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo trouxe dados que indicam que as mulheres são mais resistentes ao contágio pelo coronavírus. A geneticista Maiana Zatz explicou como foi feita essa pesquisa que foi realizada no início da pandemia, antes da vacinação e com a circulação da primeira mutação do vírus. A geneticista afirmou que se interessou pela pesquisa ao notar que diversos casos de casais, onde um apresentou sintomas de Covid-19 e o parceiro não. Começamos a divulgar que tínhamos interesse nesse estudo. Recebemos mais de 2.000 e-mails de pessoas dizendo que estavam nessa situação, que um deles teve Covid-19 e o outro não. E na maioria dos casos foi o homem que teve e a mulher não, explicou a especialista. As regiões Oeste, Sul e Centro-Sul de Curitiba estão com proteção redobrada devido a uma operação conjunta do 12º e 13º Batalhões da Polícia Militar do Paraná. Ambos pertencentes ao 1º Comando Regional da PM. Mais de 150 policiais estão envolvidos na operação iniciada na Praça Tito Chia, no bairro Portão. Eles se juntam ao policiamento já existente. O comandante do 1º Comando Regional da PM, Coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, explicou que a operação tem como objetivo intensificar o policiamento nos bairros mais populosos da região, sendo eles Portão, Água Verde, Guaíra e entre outros. Um levantamento da CNI aponta crescimento de 33,4% no investimento da indústria em pesquisa e desenvolvimento de 2016 a 2019. Antes da pandemia, dados da ferramenta Perfil Setorial mostram que o aporte em inovação no setor industrial subiu de 12,7 bilhões para 16,9 bilhões nesses 3 anos. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, ressalta a importância da inovação para o setor, sobretudo em tempos de crise. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento garantem a continuidade da produção. É uma adequação à produtividade. As mudanças tecnológicas que já vinham acontecendo e que continuam acontecendo na indústria para conseguir espaço ou ganhar espaço no mercado, seja doméstico, seja no interno, diz Azevedo. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, se reuniu com o relator da PEC dos combustíveis
na Câmara dos Deputados. Cristiano Aurélio, do PP do Rio de Janeiro. Silvio Luna afirmou que, nesse momento de preços muito altos de combustíveis e também sem perspectivas de baixa, no curto prazo, por razões muito mais externas do que interna, há que se encontrar uma saída temporária via tributos. Entendo que essa PEC do deputado Cristiano Aurélio contribui muito e o parlamentar deve aperfeiçoá-la, disse, durante encontro entre o general e também o deputado. Ver com bons olhos seu texto, relatou o deputado. É isso que vamos fazer. E a população fica nessa expectativa e nesse enrola entre governos estaduais, deputados federais e governo federal. A enrolação é quase que uma ação absoluta dentro da política brasileira. Rússia nega qualquer intenção de invadir o território vizinho da Ucrânia, condicionada, no entanto, às soluções da crise, à exigência que diz serem necessárias para garantir a segurança interna. Entre elas, a de que a Ucrânia nunca fará parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Este foi o recado deixado pelo presidente russo Vladimir Putin durante encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. A chancelaria russa afirma que o encontro não aconteceu. Outros dizem que o encontro aconteceu, mas o que foi discutido não foi isso. Então, pergunta-se quem está falando a verdade. Os estudantes inadimplentes no Programa de Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior, o FIES, podem ter a dívida perdoada. A afirmação foi feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma conversa com apoiadores na cidade de Brasília. Quinta-feira, vou regulamentar a questão do FIES. 1,7 milhão de jovens que fizeram curso superior e não iam pagar, não vão pagar a conta. Não tem como pagar. Agora, não é justo perdoar lá atrás a quem está adimplente e continua pagando. Disse o presidente que quem continuar pagando, vai continuar pagando, mas vai ter um bom desconto. A afirmação do presidente é a respeito do FIES. Hoje o FIES é o principal programa para os estudantes universitários do nosso país. O deputado federal pelo Paraná, Stefano Júnior, está inconformado com a invasão da Igreja do Rosário, orquestrada pelo vereador curitibano Renato Freitas, do PT. Stefano Júnior diz que isso é inaceitável e ainda para ele, os partidos de esquerda estão extrapolando a democracia e as leis do nosso país. O deputado afirma que isso jamais poderia acontecer e está pedindo a atenção das autoridades constituídas, quer jurídicas e também legislativas. Punição aos culpados é uma questão de justiça. Invasão a qualquer estabelecimento é crime. Estabelecimento religioso é pior ainda, afirmou o deputado Stefano Júnior. A venda recorde do SoftBank de um designer de chips premiado para o NVIDIA foi oficialmente cancelada. Com valor inicial de 40 bilhões de dólares, a aquisição da empresa de design britânica ARM pela fabricante de chips dos Estados Unidos teria sido o maior negócio de semicondutores já registrado. Mas reguladores de todo o mundo há muito levantam preocupações sobre o acordo, o que acabou elevando
o seu colapso. Em comunicado, o SoftBank citou desafios regulatórios significativos que impediram a conclusão do negócio. O banco japonês disse que, em vez disso, vai preparar a Ern para uma oferta pública, isso no ano fiscal que termina em março de 2023. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, amigos, aquele abraço. Campeonato Paranaense. Campeonato está aí, cheio de alternativas, surpresas, jogos fracos, jogos mais ou menos e alguns bons jogos. É o Campeonato Paranaense, é o futebol caseiro. E neste futebol caseiro, quem está na frente é o Operário de Ponta Grossa. Ele é o líder do campeonato. Tem uma boa equipe. E não só a liderança o representa como candidato a uma das posições, mas sim o bom elenco que tem a equipe da Princesa dos Campos. O Operário é um dos candidatos, sim, ao título da temporada. Outro do interior, que também é candidato, é o Londrina. Se bem que nesta última rodada, o Londrina perdeu para o Cascavel em Cascavel por 2-0. E perdeu nos estertores, no apagar das luzes, como diziam os locutores esportivos dantes. Nos estertores, no apagar das luzes, um gol aos 48 minutos, outro aos 49, e o Londrina ficou para trás e o Cascavel pontuou, e o Cascavel também está entre os primeiros colocados da competição. E entre os primeiros colocados também está o Coritiba. E o jogo de hoje, Londrina e Coritiba. Lá em Londrina. Perspectiva de vitória deste ou daquele? Impossível fazer esse prognóstico. Jogo difícil, jogo complicado, clássico do futebol paranaense. Os dois estão na mesma base do campeonato. Deverá ser uma partida realmente interessante e muito disputada. Outro de Curitiba, e este está mal, muito mal, está entre os últimos colocados e dificilmente ganhará o seu jogo de hoje, é o Paraná Clube. O Paraná Clube vai jogar em Cascavel, contra o Cascavel, um dos primeiros colocados da competição, com uma campanha notável. O Paraná só ganhou um jogo, perdeu os demais. E é um time limitado, fraco, vai com o comando técnico do Rodrigo Casca, improvisado. Ele é um auxiliar que foi contratado recentemente. Difícil para o Paraná, jogo bom para o Cascavel. E a rodada ainda terá Maringá e Cianorte, o Maringá muito bem, o Cianorte também fazendo boa campanha. E o Atlético Paranaense joga na quinta-feira contra o Rio Branco de Paranaguá. Muito grato, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública.
Agência Paranaense de Notícias.